está se fazendo muita confusão, Tereza, até mesmo setores da esquerda progressista, e muitos falando, olha, aquilo, né, que aconteceu na Lava Jato contra o PT e Lula e tal, agora está acontecendo contra o Deltan Dallagnol, o Moro, o próprio Bolsonaro, ou seja, e isso aí é extremamente preocupante, porque o lavajatismo, como nós falamos, é algo extremamente perigoso e nocivo para a sociedade brasileira. Ou seja, nós fomos um dos primeiros que colocamos que a Lava Jato era um partido político de extrema-direita. Nós temos vídeos aí no nosso canal falando isso, no tempo em que eles eram festejados como heróis. E nós falávamos mais o seguinte, que era um período de exceção, né, que a sociedade, a nação, né, o Brasil estava vivendo, muito perigoso, porque, diferentemente ali dos estados autoritários, né, como ocorreu na Alemanha nazista, como ocorreu na Itália fascista de Mussolini, na Alemanha nazista de Hitler, você tinha um Estado, né, como ocorreu na ditadura militar brasileira, você tinha um Estado de exceção, né, e a publicação desses atos, como aqui ocorreu AI-5, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, com a retirada de direitos políticos. Basicamente porque o capitalismo precisa de normas, precisa de regras. Então, você tem um Estado normativo que regula a ação do capital, que precisa de sujeito de direito, que vai comprar e vender mercadorias, precisa que o trabalhador assalariado também seja sujeito de direito para vender a sua mercadoria, que é a sua força de trabalho. Então, o capitalismo precisa de um Estado normativo para regular essas relações. Mas, em relação aos direitos políticos, eles foram sendo cerceados, por exemplo, restrição à imprensa, censura, né? Fechamento do Congresso Nacional, falta de eleições diretas para prefeitos, governadores, para presidente da República, né? As eleições eram nomeados, né? Interventores ou indiretamente. Então, você tinha ali uma série. Então, você tinha esse Estado normativo para regular essas relações socioeconômicas e você tinha aí, em relação aos direitos políticos, todas essas restrições nesses estados autoritários. Na Lava Jato, o que ocorre? Existe a aparente manutenção do Estado Democrático de Direito, mas com medidas claramente de exceção. E como é que você vê esse estado de exceção pontual, né? Você vê claramente em relação ao Lula, aos tesoureiros do PT, né? e aos membros do Partido dos Trabalhadores, desde o mensalão, né? a utilização do processo com a perseguição do inimigo, o que é chamado na cultura jurídica internacional do lawfare. É você utilizar do processo, né, respeitando aparentemente esse rito processual, mas contra o seu inimigo político, né, o que é chamado lá também internacionalmente do Tribunal Canguru. Ou seja, o Lula já estava condenado mesmo antes do processo ser instaurado. Ele já estava condenado pelo Moro. O Moro só iria arrumar a argumentação, mas ele já estava condenado. Né? Inclusive, a própria mídia colocou, não sei se você lembra dessa capa na Veja, os dois trajados de boxer e o Moro e o Lula, assim, como se Ou seja, eles não tiveram nem a situação estava tão dominada, né, ali pelos aparelhos ideológicos, né,
não tinham nem necessidade de disfarçar aquilo, que eles eram opositores ali. O Moro, o grande herói nacional, o paladino da moralidade, o juiz caçador de corruptos, né? Aquilo que um outro personagem que nós falaremos aqui se denominou nas eleições de 89 o caçador de Marajá. Lembra disso, Paulo? Caçador de Marajá. O Moro era o caçador de corruptos. Volta novamente o cenário, né? E aí ele passa, né, a utilizar de todo arbítrio, né? O arbítrio não assegura o juiz imparcial, do inciso 10 da Declaração dos Direitos Humanos. Você veja que parte ali do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, é aparelhada para o combate à perseguição política, por razões políticas, ideológicas e partidárias. E nós já denunciávamos aqui que isso era a pior corrupção que poderia existir na sociedade brasileira, porque aquilo era o aparelhamento dessas instituições para um desvio claro de finalidade e um abuso de poder, porque o Sérgio Moro não poderia se valer do cargo de juiz federal para julgar conforme as suas intenções, né? As suas convicções políticas, partidárias e ideológicas, como ele fez. O Deltan não poderia se aparelhar do cargo de procurador-geral da República para também atuar com base nas suas convicções políticas, ideológicas e partidárias. E o fez, Tereza, assim, escancaradamente, à luz do dia. Como se isso fosse possível para um país que assegura o pluralismo político, que um juiz criminal, ele está ali, Tereza, com base na prova dos autos, independente das convicções políticas, ideológicas e partidárias que eles têm, ele está ali para, com a prova dos autos, julgar se aquele réu é culpado ou inocente. É por aí, né? E não que ele é culpado porque ele é do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Concordo, porque foi o que eles utilizaram, né? Os instrumentos utilizados. O Lula foi julgado e condenado por ser do Partido dos Trabalhadores. Porque o Moro, desde a sua mais tenra infância, do seu pai, era adversário político do PT. Coisa que pouca gente sabe. E que ele teria jurado no leito, supostamente jurado no leito do morte do pai, que faria tudo para combater o PT. Como ele se notabilizou como juiz, a relevância do Moro é ter sido o juiz que prendeu o Lula. Então, ele não era juiz, ele era justiceiro. Nunca foi juiz. E o Deltan Dallagnol também nunca foi procurador. Ele sempre atuou imbuído nessa fraude do próprio sistema de justiça do Brasil. Colocou o sistema de justiça em xeque, a serviço, né? Em xeque também. A serviço das suas convicções políticas, ideológicas e partidárias, para muitos treinados e orientados por forças externas ao Brasil. Como já apresentado provas, inúmeras provas de cooperação com organizações, órgãos de polícia do próprio Estados Unidos, seja a CIA, o FBI, Deep State, enfim, procuradores. Ele buscou longe, né? Ele que buscou isso. Porque teve aquele congresso em Pernambuco, que ele estava lá, que ele era um dos coordenadores, porque a Lava Jato, na verdade,
começou a fazer buscar na justiça aplicar a lei corretamente, né? Então, houve um congresso em Pernambuco, no governo Dilma ainda, né? E aí que se tornou depois a Lava Jato. O Moro ele se sobressai porque tinha nesse congresso um representante americano. A esquerda, não vou aqui criticar, mas parte da esquerda, ela é punitivista. Não, a maior parte da esquerda é punitivista e quer, até porque a esquerda não se beneficia em nada na corrupção, a esquerda que mereça esse nome, né, Tereza? Estou falando os eventualmente corruptos. Porque a corrupção, ela não pode, né? Se você fala ali, corrupção ativa e corrupção passiva, né? Ela não é cometida nem por pessoa jurídica e nem por entidades abstratas. Ela é cometida por pessoa física, né? Para o nosso público entender, pessoa de carne e osso. É por aí. Porque é um cidadão, né? Que ele se coloca nessa situação. Então, isso aí você não pode nunca colocar que PT é corrupto. Não, você tem que ver o político fulano de tal. Tem que nominar. Concordo com você, porque as instituições, ela não fazem nada, ela não rouba, não se corrompe. Não bota dinheiro no bolso. Não bota, aonde? Não viaja para Miami fazer compra. Quem viaja é um cidadão brasileiro. É uma pessoa de carne e osso. Porque a gente sabe que a corrupção é por pessoa, né? A pessoa escolhe estar nessa situação. É uma pessoa que tem bolso e bota o dinheirinho no bolso. Né? Por aí. Como tem famílias inteiras, né? Então, isso aí, Tereza, então é uma coisa muito grave, né? É um tipo de corrupção que a sociedade brasileira tem que ficar muito atenta, porque isso aí foi um momento singular da história do Brasil. Com todos os erros que tem o sistema de justiça no Brasil, né? Como hoje, né, se denuncia aí que o Bolsonaro não teve acesso às peças que foram produzidas na delegacia. Mas isso acontece em todas as delegacias do Brasil, pelo Brasil afora. Às vezes não é dado esse acesso, às vezes esse acesso é difícil. As provas nem querem. Mas eu acho que a ele tem muito acesso. Veja bem, isso acontece, mas isso são equívocos pontuais. Eu acho que é o contrário. No caso do Bolsonaro, ele foi tratado com uma benesse inacreditável, ou seja, a quantidade de qualquer um outro presidente que não tivesse a suposta cobertura dos militares, fosse o Lula, se fosse o Collor, se fosse o Sarney, que fizesse e falasse metade do que Bolsonaro falou, tinha sofrido o processo de impeachment, tinha sido retirado do cargo. Com certeza. Lá teria. Foram vários pedidos de impeachment, ninguém fez nada. Né? A prática dele, ele sabe o que ele falou, né? Então ele teve, ao contrário de ter sido perseguido, o Bolsonaro, ele teve as instituições passando a mão na cabeça dele durante os 4 anos que ele foi presidente. Todas as instituições. Como nunca se passou na cabeça, na mão de presidente nenhum, se aconteceu com o Bolsonaro. Então, muito pelo contrário. Mas, assim, Tereza, o que me preocupa, que foi uma das coisas até, na verdade, foi o principal motivo que me fez vir falar, né, na época, em Facebook, gravar vídeos, era exatamente combater a Lava Jato e todos os seus desvios e toda a corrupção que ela representava para o próprio sistema de justiça nacional, porque eram poucos que tinham
esse entendimento de que a Lava Jato era, né, maléfica à sociedade brasileira. Então, eu me senti na obrigação de vir, né? E nós fizemos vários vídeos falando, né, que o Moro não assegurava, desse conluio com o Ministério Público, que depois veio a ser comprovado, né, pela Vaza Jato. Então, a Vaza Jato, Tereza, ali, aquele episódio do hacker, né, foi um divisor de água na sociedade brasileira, porque até então as pessoas ainda estavam, a grande maioria da sociedade brasileira estava iludida com a Lava Jato, que a Lava Jato era realmente uma operação séria, uma força-tarefa séria que queria combater a corrupção no Brasil. E que não demonstrou isso, e fez o contrário, né? A população estava. Ainda tem alguém, né? Não, hoje é uma parcela residual. Bem menor. Mas até a Vaza Jato. A população estava acreditando. E ainda acreditar. E se não fosse a Vaza Jato, ainda a maior parte da população brasileira estaria. Então, por isso que é preocupante, por isso que nós temos que dar uma atenção especial a isso, porque ninguém, Tereza, pode aparelhar o judiciário para alguém, né? Um determinado fim político, partidário, ideológico. Até porque, Tereza, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. E o juiz, um procurador, a Polícia Federal, o Ministério Público, né, o Poder Judiciário, eles têm que primar pelo interesse público. Senão, está tudo condenado, né, Tereza? Senão, até a farsa da sociedade que a gente vive já era, né? Vai para o saco. Vai porque o judiciário, o papel dele não é fazer o que aconteceu. Se o juiz federal, o procurador, o policial federal, ele puder agir pelos seus interesses privados, transformar aquilo no negócio dele... complicado, né? Como que o cidadão vai se defender? Porque está tudo dominado, está tudo dominado. Contra. Aí deixa de ser poder judiciário, deixa de ser para ser milícia. Para ser milícia. Aí nós corremos sério risco. O que é a milícia? O controle da... É quando o policial ele deixa de agir como servidor público, ele deixa de atuar, falando aqui numa linguagem simples, sim, para as pessoas entenderem em casa. Mas é importante essa linguagem. Quando o policial deixa de agir como servidor público para servir o interesse público, para transformar aquilo no negócio dele, privado dele, privativo dele, ó. Me dá tanto que eu mato, me dá tanto que eu protejo ali, ó, pode traficar, mas me dá aqui meu pagamento semanal é esse. E que não pode acontecer isso, né? Porque senão a sociedade está desprotegida. Ele está ali para... Você corre o risco. Ele está ali para servir ao interesse público. E não de privado dele, né? Porque se ele realmente for para ali para servir o interesse da corporação, imagina essa corporação toda servindo o interesse próprio para eles. Aí a lei estabelece a advocacia, os crimes, né, de advocacia administrativa, de compulsão, de prevaricação, né? Por isso que existe uma série de figuras, tipos penais, para que o servidor público, o agente político, né, o funcionário público, atue com base no interesse público e não nos seus interesses privados. Por isso que ele vai fazer o concurso público, está estabelecido lá, né? Você é um funcionário público, tem aqui, você tem a lei, as suas obrigações e seus deveres. Então, o papel do funcionário público é proteger a sociedade e não
se utilizar Do da cargo. do cargo Para tirar vantagens pessoais, vantagens ideológicas, Exatamente. partidárias, para corromper o próprio sistema de justiça, corromper o próprio Ministério Público, corromper a própria Polícia Federal com abusos de poder, com desvio de finalidade, porque eles não estavam ali para condenar o Lula porque era do PT. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Tão evidente, de uma maneira tão evidente, que o que ele usa para condenar o Lula? Fatos indeterminados. O que o Dallagnol fala no PowerPoint? Um monte de mentira. Não, bota o Lula no meio. Não, eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Exatamente. Foi isso que aconteceu. O tal tudo encenado, né? Eles a convicção deles levou ao que nós estamos vendo aí. A utilização da instituição pública a serviço deles, contra a política, né? O poder, eles utilizaram para combater, para a perseguição política do Lula, o poder político dentro do poder judiciário. Isso é complexo, né? Mas a população tem que entender que nenhum funcionário público pode se utilizar da entidade que ele está vinculado ao seu serviço, para seu bem próprio. E isso, às vezes, a gente vê no judiciário aí. Não, essa mais clara foi a situação do Lula, a utilização clara disso aí. Eu vejo assim, quando eu vejo o Moro levando umas tapas do Flávio Dino, ele fica murcho, né? Acho que ele reflete, nem sei se ele vai refletir, porque ele não tem, acho que ele não tem nem moral para refletir. Mas a gente sabe que tem alguns juízes por aí que utilizam, vem até questões de sentença que saem na imprensa aí, né? No caso de alguns estados brasileiros, isso é muito grave, né? Porque eles passaram um concurso público para prestar serviço à sociedade e prestar dentro da lei. Não é dentro da lei utilizar a lei para vender sentença. Tem que ser punido. Então, tem lá as prerrogativas de punições, qualquer um. O Moro tem que ser punido, o Deltan tem que ser punido. Porque o que fizeram foi instrumentalizar o Ministério Público a utilização dos malfeitores, né? Para perseguir politicamente o PT. Está claro. E aí, isso foi o que aconteceu no Brasil. Então, a população tem que... Isso não é fácil, esse entendimento é complexo. Você colocou muito bem aí, mas é um entendimento que a gente tem que estar falando para a sociedade. A utilização do poder público a serviço do privado. Porque eles montaram isso fora do poder público. Isso é um esquema, na verdade, a gente sabe, está claro. É dinheiro que foi envolvido, milhões da Petrobras para a fundação, aliança com os Estados Unidos para destruir o Brasil, para entregar o nosso país. E eles serviram. E aí vem eleições que tiraram os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Tem muita coisa nesse bolo aí, nessa caixa preta que tem que explodir. A população não pode cair nas mentiras de algumas pessoas que se diz um mito. Ninguém é mito dentro do capitalismo, ou ele está servindo ao mal ou ao bem. Então, está claro que eles serviram o lado mais perverso do capital, né? Que é acumular riqueza, tirar do poder político, pessoas que podem estar fazendo um governo mais popular, mais democrático. Isso foi claro. Você vê, não quero entrar nesse assunto, mas você vê agora, a gasolina, você viu? Tiraram o PPI, né? Por quê? Colocaram o preço do nosso combustível no preço da tabela internacional. Por isso que nós estamos aqui pagando gasolina R$ 8 o litro.
que Bolsonaro, né, foi cruel. Então, foi para eleger um governo cruel que eles utilizaram das instituições públicas. Isso é crime. Você colocou aí que o Deltan, com 4 meses de formação, que tinha lá no edital, que só podia com mais de 2 anos de experiência jurídica. Isso aí. Então, aí teve vista grossa. Não vem me dizer que eu entro lá com 4 meses, eles vão enxergar isso. Nem isso teve vista grossa, isso foi orientação, isso teve força política externa. A gente não pode aqui, eu não posso assumir um negócio desse. Mas uma comissão de edital não vê isso? Ela está ali para avaliar os documentos. Quando você vai dar entrada lá na hora que vai assinar a sua contratação, ali é individual. Peraí, você tem 4 meses só de experiência jurídica. E o edital dizia o quê? 2 anos de experiência. Então, tem muita coisa errada. Então, esses caras já vieram lá de trás a serviço desse lado perverso dentro das instituições públicas, né? E isso é muito perigoso. A instituição ela tem o papel dela, né? Está a serviço da sociedade. E ele não estava a serviço da sociedade. Tereza, uma outra coisa que também fica até tão evidente, ou até mais do que o caso do Lula, foi o caso dos tesoureiros do PT, que quase não se comenta, né? Todos os tesoureiros do PT, desde Delúbio Soares, que ninguém fala mais, que foram presos, né? Foi inocentado. O Vacário. O Vacário foi inocentado. Então, você tem que eles foram presos por quê? Porque para o PT, para o tesoureiro do PT, qualquer indício de Caixa 2 era um crime hediondo. Né? Só que existia indício de Caixa 2 praticado por tesoureiros de outro partido. O que é o Caixa 2? É aquilo que talvez boa parte, né, do empresariado nacional faça, que é você vender um produto sem emitir a nota fiscal, ou emitir a nota fiscal abaixo do valor que você vendeu. Né? Então, o que acontece? Chegava lá a empresa A e falava, ó, tenho 50 milhões aqui para dar para vocês, mas vocês só vão poder declarar 5 milhões. 45 milhões entrava no Caixa 2. Que era a regra do jogo. Que era a regra do jogo em todos os partidos. Em todos os partidos. Aí o partido, o PT ia falar, não, a gente vai só aceitar os 5 milhões que vamos declarar oficialmente. Esses outros 45 não, porque a gente quer perder a eleição. Porque já a mesma empresa A que tinha chegado no PT, tinha chegado lá no PSDB, falado aqui, ó, só que eles pro PSDB, então não dá mais, né, obviamente. Nós temos aqui 500 milhões para vocês, mas vocês só vão poder declarar 50. Entendeu como é que funcionava? Agora, então o PT já estava competindo contra 500 milhões, 50 contra 500. Se ficasse nos 5, não teria nem como. Né? Só que todos os tesoureiros do PT foram presos. E por que dos outros partidos não foram presos? Está explicado. Não tinha evidência da mesma situação. Com certeza. Em relação ao PT, foi criada a fundamentação do crime, praticamente o crime hediondo. Para os outros partidos, não tem nem previsão legal desse crime. Absolvo. Para o PT entrou a questão do crime do colarinho branco, analogia, porque no direito não tem lacuna, né? Existe a completude do ordenamento jurídico, aí vamos pegar aqui na lei do colarinho branco, do crime do colarinho branco, nos outros partidos não tem previsão legal arquivos.
Gente, olha o judiciário, serviço da política. E da política perversa, né? Então, aquele período ali da Lava Jato é um período extraordinário, de exceção, né? Não que o sistema de justiça não sirva ao capital, faz o tempo todo. Mas ali você teve claramente medidas de exceção. E que a sociedade precisa ver dessa forma, compreender dessa forma. Foi um período extraordinário, que o capital se valeu de medidas de exceção para retirar a Dilma do poder, que saiu do poder através de quê? Do impeachment. Do impeachment do golpe. Sem crime. Sem crime. Que eles alegavam que ela tinha feito aquela movimentação. Pedalada fiscal. Olha que crime era esse que o Bolsonaro fez umas 50 depois, né? Nem sei quantas, né? E ninguém falou nada. Mas é aquilo que você está falando. Que o Moro faz a disputa ilegal da presidência da República lá nos Estados Unidos, seria, né, condenado como traidor da pátria. Lá, sabe o que acontece quando a pessoa é condenada como traidor da pátria? Ou é prisão perpétua ou é condenada à morte, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele foi... Ele virou herói. Só que ele não podia, né, ouvir uma gravação, a fala dele. Aí o próprio policial federal falou, doutor, essa gravação foi feita fora da autorização do Supremo. Não tem problema não. Empacota e manda que o William Bonner saberá o que fazer com isso no Jornal Nacional às 20 horas. E fez um estrago. Então, ali você tinha, Tereza, todo um esquema que era mídia, né? O vazamento seletivo do Ministério Público para a mídia, tanto que o próprio Moro vaza a delação premiada do Palocci, que foi ministro do Lula. Né? Ali, na véspera ali da eleição, para influenciar a eleição de 2018. Que era Haddad com Bolsonaro. E Haddad estava... esses dias eu vi uma análise disso. O Supremo Tribunal Federal impede o Lula de dar entrevista. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que agora a extrema-direita apedreja. Agora não quer fechar. Para Bolsonaro ganhar as eleições. Com o tweet do Vilas Boas dizendo, olha, se sair habeas corpus para o Lula, o regime fecha. Fecha o STF. Não, fecha tudo. Tudo. Congresso, tudo. Se der. O Lula tem que estar fora das eleições. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal. Então, ali nós vivemos claramente um período de exceção em que o capital queria PT fora do poder, Lula preso, para aquilo que nós já sabemos. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gasto, arroxo salarial, entrega, privatização, destruição das empresas nacionais. E aí, né, você vê que os estadunidenses jogaram a bolinha, não tem a bola de boliche? Eles falaram assim, vamos jogar essa bola que a gente vai derrubar uma ou duas pecinhas ali. Fizeram strike, derrubaram tudo. Né? Derrubaram a engenharia nacional, derrubaram a indústria naval, derrubaram a construção civil, derrubaram os empregos. Derrubaram tudo. Tudo articulado ali. Estadunidenses, CIA, Deep State, FBI e os agentes dele. Moro, Dallagnol. Não podemos esquecer quantas vezes Moro viajou para os Estados Unidos e foi premiado lá, e depois foi trabalhar lá, que Deltan Dallagnol de lá comentava e já anunciava para tranquilizar os americanos, os estadunidenses, que o Lula seria preso. Antes mesmo do Lula ser preso.
Então, assim, a gente tem que... Por que isso tudo, Tereza? Porque isso pode voltar a acontecer aqui no Brasil. Nós estamos num momento bem complexo, né? Que é a continuidade do golpe, né? Porque o lavajatismo ainda não foi derrotado. Não. Tá vivo aí, tá vivo. Estão tentando. E esse aparelhamento das instituições, do Judiciário, do Ministério Público, da mídia, a gente já sabe, né, a quem ela pertence, quem ela defende, quem são os patrocinadores dela, né? Mas Polícia Federal, né? Esse aparelhamento, quando houver o interesse, Tereza, escreve o que eu estou lhe dizendo. Quando for do interesse, parte do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, em conluio com a própria mídia, isso tudo será aparelhado novamente. Se nós não conseguirmos desmascarar isso, aumentar a inteligência do povo brasileiro, a fragilidade do Brasil ainda é muito grande para, né, uma manipulação. Tem que ser grandioso, né? Tem que ser uma análise muito grande, realmente, que você está colocando muito bem, porque não é só questão de estar dentro das estruturas, assumir as instituições, é muito maior, é que a população faça essa compreensão que você terminou de colocar agora. Porque para retomar a Lava Jato não tá longe. Os Estados Unidos não está de braço cruzado. A própria imprensa está ajudando, porque quando ela fala não, assim... Eles estão aproveitando o momento. Por quê? Por que eles estão aproveitando o momento? Eles precisam que a Amazônia seja defendida, seja recuperada, né? Eles estão vendo as vantagens que eles podem auferir com a recuperação econômica do Brasil. Muita coisa que já foi privatizada, que vai continuar privatizada, da Petrobras, da própria Eletrobras. Tem muita coisa que já está definida contratualmente. Então, assim, não existe nada no momento que esteja aí atingindo os interesses estratégicos estadunidenses. Não, com certeza. A hora que começar, é porque eles estão se aproveitando desse processo. Você vê que... E, ademais, eles precisam que ocorra essa recuperação na Amazônia. Que senão vai todo mundo berelhão.